Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Bento Podcast, a mais um episódio aqui do nosso canal. É uma alegria mais uma vez estar aqui, fazer parte desse projeto no meio de jovens. Eu adoro estar no meio de jovens, falar sobre temas importantes. Sabemos que a juventude é o futuro da nossa sociedade e é uma alegria estar aqui mais uma vez fazendo esse programa aqui na Escola Bento Abelaira. Antes de mais nada, já peço para vocês que estão chegando agora se inscrever no nosso canal, deixar o like, e que isso ajuda muito o projeto e o trabalho dos nossos alunos, da nossa escola e tudo mais. Antes de mais nada, meu nome é Wesley, sou professor aqui da Escola Bento também desde 2024 e estamos aqui com os nossos alunos, alguns gremistas, outros aqui que já foram alunos meus também, né? Mas já quero desejar as boas-vindas e convidar para a mesa aqui os nossos colegas. Primeiro, Lucas, dê as boas-vindas, seja muito bem-vindo. E aí, galera, como o professor já disse, meu nome é Lucas, tenho 15 anos, estou aqui na escola desde 2021, sou vice-presidente do Grêmio, estou na primeira série aqui, junto na sala das meninas aqui. E hoje a gente veio falar de um tema muito importante, né, aqui na sociedade, mas a gente vai deixar isso pra já. É isso aí. Gente, a gente vai falar de um tema extremamente pertinente, extremamente atual e precisamos falar sobre isso. Vocês vão perceber que nós não temos convidados hoje, justamente porque é um tema que nós precisamos debater junto com os jovens. E junto com os jovens, para fazer esse debate aqui com nós temos também Ana Júlia Arneiros. Muito bem-vinda e dê as boas-vindas ao pessoal. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Júlia, eu tenho 16 anos, daqui no Bento desde 2021, estou no primeiro ano A. É isso aí. E pra gente fechar a mesa, nós temos a nossa querida também Alice, todos inclusive hoje da mesma turma, né? Exatamente. Alice, seja muito bem-vinda. Oi gente, meu nome é Alice, eu tenho 15 anos e estou daqui no Bento no primeiro A. Muito bem. Pessoal, hoje a gente tem um programa um pouco diferente. Nós temos aí dia 20, nesta quinta-feira, Dia da Consciência Negra, brevemente falando sobre essa questão, 1971, essa iniciação da legislação em questão da referência à morte de Zumbi dos Palmares. Depois a legislação ela vem acontecer em 2003, mas ela não entra assim em vigor como nós temos hoje em dia. Somente em 2011... a partir de 2011 entra-se como um feriado e a gente debate essa questão aí, vamos dizer assim, para perceber que é recente. E falar sobre consciência negra é extremamente importante dentro da escola, porque, gente, só para vocês que estão aí, nós vamos falar com os alunos, porque eles sabem qual que é a realidade vamos dizer assim, dessa questão dentro da sala de aula, dentro de uma realidade escolar. A gente sabe que nós vivemos num sistema, num racismo estrutural, nós sabemos que nós vivemos a questão aí de preconceitos e violência, e nós precisamos falar com os jovens sobre esta questão. Muito bem? Dito isso, eu vou conduzir aqui e a gente vai falando um pouquinho sobre cada situação, tá? Primeira coisa, consciência negra. Antes de mais nada, eu queria pra gente já soltar esse primeiro debate, eu tive em 2023, numa outra escola que eu trabalhava, nós fizemos uma roda de conversa e nós fizemos um letramento racial, que chamava, né? E os alunos foram sentados em círculos e eles foram convidados a falar simplesmente assim: olha, meu nome é tal, meu nome é fulano e eu sou branco. Meu nome é fulano e eu sou preto. Meu nome é fulano e eu sou indígena. Simples. Então, o professor iniciou. Meu nome é Wesley, eu tenho 30 e poucos anos e eu sou branco. Aí o próximo, eu sou... Enfim, esse círculo dentro da sala. E o que eu percebi, chegava no menino preto ou na menina preta, o que ele falava? Meu nome é fulano e eu sou moreno. Meu nome é fulano e eu sou pardo. E enquanto chegava no menino branco, meu nome é fulano de tal e eu sou branco. E ele enchia o peito para falar. Primeiro, consciência negra. Quero que vocês digam a experiência de vocês aí primeiro. Como que é essa vivência? As pessoas têm orgulho de ser pretos, os jovens têm orgulho da sua cor, da sua raça e daquilo que eles
trazem das suas casas? Olha, eu acredito que esse que você falou sobre as pessoas brancas irem e falarem com orgulho, eu sou branco, eu sou branca, é uma coisa que a gente vê que eu acredito que não seja tanto vergonha pela pessoa ser preta. Eu acredito que muitas das vezes, quando você é preto, você já nasce com muito mais dificuldades, com muito mais coisas para ser vividas que uma pessoa branca nunca poderia experimentar. E por conta disso, o racismo, ele tá muito presente até em pequenas coisas. As pessoas às vezes sentem até receio de se autodenominarem pretas, preferem usar alguns eufemismos para isso. E é muito triste porque todas as tradições são importantes, inclusive a preta. É maravilhosa as tradições e é muito triste que muitas das vezes quando o aluno tenta falar sobre as suas raízes, sobre a sua cultura, ele é menosprezado, como se existisse uma cultura que fosse superior àquela. É muito triste ver esse tipo de situação, tanto na escola quanto fora do âmbito escolar. Então, são situações, eu vejo muita dificuldade às vezes de falar sobre o assunto, igual você falou. Nós que somos brancos, é muito difícil entrar num contexto de um homem e de uma mulher negra, né? Porque a gente não passa por algumas situações, né? E vocês experienciam isso dentro da sala de aula? Como que vocês percebem que existe essa diferença até de autoestima do jovem que ele é branco e do jovem que ele é negro? Tipo assim, abrindo um parênteses aqui, né? Dá pra perceber a diferença, né? Até pra gente que assim, tem amigo que é preto e amigo branco. O branco ele fica fazendo muito racismo com um amigo dele e tal. E tipo assim, o professor vai lá e fala, não, mas isso é errado. Aí o amigo preto vai falar assim, não, mas eu não ligo. Mas às vezes ele só tá falando isso porque quer ser incluído num meio que as pessoas excluem ele. Entendi. Mas e essa questão, voltando para esse lado do reconhecimento, né? Porque quando a gente tem aí a legislação atual, né? Dessa obrigatoriedade do ensino da questão da cultura, da valorização da cultura afro-indígena, né? E vocês percebem que esse orgulho, ou vocês percebem que ele tenta sempre estar no meio dos brancos para parecer como um branco? Acho que depende muito da pessoa. Tem muitas, acho que mais meninas que sentem orgulho das suas raízes, mas tem muitas meninas que fazem, vamos dizer, procedimentos e coisas para se embranquecer. Tipo, alisar um cabelo, porque eu tenho cabelo crespo e uma menina que é considerada bonita, que está dentro do padrão de beleza, tem um cabelo liso. Então, eu faço progressivo no meu cabelo, eu estrago totalmente meu cabelo para me ficar mais parecida com ela. Que nem pessoas negras, geralmente tem traços muito mais marcados. Então, tem o nariz maior, a boca maior, os olhos maiores. E muitas pessoas, eu sei que têm problemas com autoestima por não ter os mesmos padrões de beleza que uma pessoa branca. Ai, nossa, minha boca é muito grande. Não tem o estereótipo social. Exatamente. Ai, minha boca é muito grande, meu nariz é muito grande, preciso fazer procedimento estético. Mas tem algumas pessoas que simplesmente largaram essa coisa desse pertencimento, querer pertencer à sociedade branca. E eu acho isso uma coisa incrível, porque eu não tenho local de fala, mas a minha mãe é uma mulher preta. Eu vejo esse problema com o racismo desde que quando a gente sai junta, se a gente tá em uma loja, a gente tá longe e as pessoas têm segurança que olha pra ela, ver se ela tá pegando alguma coisa. Então eu acho que esse negócio de pertencimento é uma coisa que depende muito, porque tem pessoas pretas que querem sim estar pertencentes à cultura branca, mas tem pessoas que não estão nem aí, e é exatamente como deve ser. Ninguém tem que mudar para ser pertencente a um grupo. E vocês percebem que existe um movimento maior dessa questão o meu cabelo crespo, não, esse é o meu estereótipo. As pessoas hoje, vocês percebem que o jovem hoje ele assimila mais a sua questão de
de vestir aquilo que ele realmente é? O que vocês percebem nesse sentido? Olha, eu tenho cabelo crespo. E por muito tempo eu me senti um mártir. Por quê? É como a Ana falou, a gente olha numa sala, eu já estive numa sala que eu era a única menina que tinha cabelo crespo. E era muito difícil, porque muitas das vezes uma menina que tem o cabelo liso é muito mais valorizada que uma que não tem, só pelo simples fato do cabelo ou da cor da pele ser diferente. Então, eu vejo que hoje em dia, as grandes marcas, elas têm incluído mais pessoas negras, pessoas com cabelo crespo, cacheado nas propagandas. Eu tenho ficado muito feliz com isso, porque se a gente for olhar para uns 10, 15 anos atrás, não era assim. A maioria das pessoas tinha cabelo alisado, a maioria das pessoas... E hoje, como a Ana falou também, esse negócio do procedimento estético para embranquecer os seus traços tem sido uma coisa muito recorrente e é tão doentio quando a gente pensa isso, que para se sentir aceita dentro da sociedade, a pessoa tem que mudar aquilo que ela nasceu. Aquilo que ela acredita, né? É muito triste quando a gente pensa sobre esse lado. Então, eu fico feliz que hoje em dia, se a gente for, claro, colocar um parâmetro de 20 anos atrás, as pessoas negras têm sido mais valorizadas, sim, mas o racismo, ele sempre foi presente e acabar totalmente com ele é uma coisa muito difícil. Então, infelizmente, mesmo que esteja melhorando nessa questão, a gente, no âmbito escolar, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, a gente percebe que muita coisa ainda continua a mesma. É bacana você ressaltar esse detalhe, né? Que hoje em dia o mercado capitalista, ele tem também observado essa lógica, igual você falou, né? E lançado produtos também direcionados ao público negro, né? E isso, até essa questão do negro, né? Hoje em dia o IBGE já coloca não como negro, mas como uma pessoa preta, né? Então, mas a gente tem o costume de falar dessa maneira. Enfim, mas já percebe-se uma mudança até de pensamento porque, querendo ou não, nós sabemos que essa questão vamos dizer assim, cultural é vendida pelo capitalismo, né? Mas já percebe-se essa questão de uma valorização, de uma introdução muito maior de mercados para esse tipo de público, na verdade. Enfim, pessoal, nós vamos chegar na primeira parte aqui do nosso debate, da nossa conversa. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para que chegue a mais pessoas, que você estará ajudando e também levando conhecimento a demais. E lembrando que o arroba do nosso Instagram também está aqui embaixo, @TV Bento Podcast. Siga e acompanhe o nosso trabalho e também temos a rede social de cada um aqui para nós, beleza? Vamos para um outro tema agora que vocês já entraram um pouco, na questão do racismo no dia a dia. Eu acho que essa questão, pessoal, é uma questão que vocês que estão nos acompanhando, entendam o seguinte: o que você vê na sociedade é reflexo do que acontece na escola. Nós não estamos aqui para omitir verdades, ok? Então, eu quero dizer para vocês que eu, como professor, vejo que o que acontece na sociedade é reflexo do que tem acontecido aqui dentro da escola. O próprio Lucas já disse, quando alguém brinca com o outro, ele dá risada e tudo mais. Mas ser antirracista, ou quando fala de racismo, nós não deveríamos ser antirracista no sentido assim, de não tolerar. Como que é essa questão do racismo dentro da escola que vocês têm percebido? Mudou alguma coisa de anos para cá? Continua do mesmo jeito? As pessoas ainda passam pano? As pessoas ainda ignoram? Como que está essa situação dentro da sala de aula? Lembrando que nós precisamos trazer a verdade. Eu acho que a única coisa que mudou foi de nome, né? Que eles só cobertam o racismo por brincadeira. Então, quando você vê alguém fazendo brincadeira, ainda mais quando é um grupo de pessoas brancas junto com uma pessoa negra, zombando todo mundo da pessoa negra e ela querendo se incluir, rir da situação, ela tá aceitando o racismo como uma brincadeira, para se sentir incluída, justo como eu tinha falado antes. Mas também acontece quando a pessoa negra ela tem a consciência de que aquilo que eles estão fazendo é racismo, ela fala, não, parou. Aí é o que acontece, as pessoas brancas se fecham num grupo e excluem a pessoa negra.
Vocês percebem dessa maneira? Como que vocês percebem essa questão do racismo? Porque o racismo, ele acaba entrando, se confundindo com bullying. Exatamente. Ou não? Como que entra essa questão? Eles se misturam, um faz parte do outro? É uma vertente, eu acredito, mas eu acho que o bullying é quando... É a mesma lógica, assim, quando algo é diferente, logo ela não agrada a massa que é igual. Então, tipo assim, como minoria, quando chega uma pessoa preta numa sala que normalmente tem mais pessoas brancas, é muito mais difícil daquela pessoa preta se incluir no meio. Eu já vi vários casos que chega uma menina branca e uma menina preta e normalmente vão dar favoritismo à menina branca pelo simples fato de uma cor de pele diferente. E é muito triste isso quando a gente vê na sala, porque como o Lucas levantou, às vezes a pessoa preta, para não se sentir excluída, ela não ri com os outros, ela ri dela mesma, da situação dela, e mesmo que machuque ela às vezes o racismo ele humilha a pessoa, sabe? Porque ela não tem culpa de ser assim, nem deveria ter culpa de ter uma cor de pele branca ou preta, isso não deveria existir. É muito triste quando a gente presencia isso numa sala de aula. Eu acho que esse número ainda tem crescido bastante. Entendi. E a Ana Júlia, você tem percebido assim... Porque, por exemplo, eu tô tentando fazer essa assimilação, porque às vezes a pessoa fica falando do cabelo do outro, de uma situação do outro, e aí parece que eu tenho essa percepção de um racismo meio que encoberto com bullying, entendeu? Eu sei que são duas coisas ruins, eu sei disso, só que falar do cabelo do outro, né, é bullying, mas também é racismo, você entende o que eu tô querendo dizer? Vocês percebem ainda que eles pegam, ainda tem o racismo ainda está velado dentro dessa questão do bullying também? Você percebe alguma coisa diferente, alguma coisa a mais aí? Eu acho que, igual eles falaram, o racismo ele é muito disfarçado na brincadeira, o que acaba acontecendo também com o bullying. Disfarçado ali na brincadeira, chamou de alguma coisa pejorativa. Nossa, mas você vai ficar ofendido com isso? É só uma brincadeira. E quando a pessoa preta fala que ela se sentiu ofendida ou que aquilo não foi legal, ela é invalidada, muitas das vezes. Então, falar do cabelo, porque, nossa, seu cabelo é ruim. Não existe essa de cabelo ruim. E eu acho o racismo, no Brasil, uma coisa muito hipócrita, porque a gente é em uma miscigenação enorme, então tem muitas pessoas que tem a mãe preta e o pai branco, ou ao contrário, e muitas dessas pessoas que tem o pai preto e a mãe branca, e ela nasce branca, ela faz racismo, sendo que ela tem uma figura de cor dentro da própria casa. E eu acho isso uma hipocrisia enorme, porque aí fala da seguinte cartada: eu não sou racista porque eu tenho um parente preto. Isso é comum, né? Gente, essa fala da Ana Júlia também eu quero destacar, porque é uma coisa que a gente vê muito, mas muito ultimamente. É falar assim, não, eu não sou racista. Eu tenho uma pessoa lá da família que é assim, mas leva essa hipocrisia, às vezes, para falar alguma situação e passar vamos dizer assim, o pano usando dessa situação da família. Isso tem, acho que crescido muito mais nos últimos tempos. Aí não sei qual que é o fenômeno social, mas é uma coisa que realmente a gente tem visto bastante nessa questão. Eu quero que vocês pensem se vocês já viram ou já vivenciaram alguma situação assim que vocês presenciaram, e já a gente vai comentar um pouco sobre isso. Antes de mais nada, a gente já vai chegando mais uma parte aqui, finalizando mais uma parte dentro do nosso debate. Eu quero que vocês, se vocês puderem, compartilharem, deixar o like aqui no nosso vídeo, para que esse nosso debate, a nossa conversa, possa chegar a mais pessoas também. Essa questão do racismo, ela vai gerar também uma questão de violência, né? Nós vimos o caso de um menino do Rio de Janeiro, eu até
anotei o nome dele aqui, é o do João Pedro, o menino que foi morto com um tiro de fuzil nas costas, né? E depois foi comprovado que saiu. Eu não quero falar, não vou falar mal, prestem bastante atenção, da polícia. Mas esse caso, nós vimos dessa questão do menino que foi morto, essa questão da violência. Vamos dizer assim, as pessoas, hoje em dia nós temos essa questão dentro da escola, de perceber também que a criminalidade, ela está lá também, hoje em dia, infelizmente, com a maioria das pessoas negras e pretas. Vocês percebem que, como a Alice falou, por nascer nesse meio, a pessoa já se coloca dentro da situação, ou a falta de oportunidade que coloca ela dentro dessa realidade? Vocês percebem alguma coisa nesse sentido? Já, porque a gente vive numa comunidade que tem esse tipo de problema. Vocês percebem que é um fenômeno natural ou uma questão que falta de opção? O que vocês percebem? Até a música do Oruana, que tá pegando aí, que fala sobre falta de opção para o menor, né? Vocês percebem que o homem negro, ele é vítima desse sistema? Como que vocês percebem essa questão também? A pele preta, ela sempre foi desvalorizada, mesmo nos tempos antigos. Como a gente sabe, a branquitude era muito valorizada na Idade Média, porque mostrava que a pessoa não precisava trabalhar, ela não pegava sol, ela ficava dentro de casa, enquanto as pessoas, os camponeses que precisavam aí gerar o seu sustento, tinham a pele mais escura por conta do sol e tal. E a gente vê que isso existe desde sempre. Então, quando a pessoa ela nasce preta, ela já vem com um fardo nas costas para carregar para a vida. Porque a gente procura, logicamente, não falar mal da polícia, mas se tiver uma pessoa branca e uma pessoa preta, a pessoa branca pode ser a culpada e a preta é inocente. Mas quem vai ser abordado pela polícia? Muitas das vezes, quem vai sofrer a violência, mesmo não estando errado. Essa é uma discussão interessante, porque nós vimos pelos últimos dias aí, das abordagens que aconteceram no Rio de Janeiro e tudo mais, as pautas que foram levantadas, né? Como se aborda um homem negro e como se aborda um homem branco. Até mesmo para cumprir o papel da polícia. Como que a polícia cumpre o papel com um homem branco, como que a polícia cumpre o papel com um homem negro. Acho que é mais ou menos isso que você está querendo dizer, essa abordagem que existe por conta dessa questão estrutural que existe dentro da nossa sociedade. E vocês percebem essa questão dos jovens aqui dentro da realidade de vocês? Qual que é o meio que vai influenciar ele? Ou ele já vem com uma questão... O que vocês podem dizer dessa questão da violência em relação aos negros aí? Sim, que na escola, né, falando no âmbito escolar, a violência com o povo negro não acontece muito em forma física, né? Por causa que, querendo ou não, toda briga que tem na escola ela é apartada, apesar de realmente em alguns casos passarem do limite e tal, mas ela é apartada. Porém, quando se trata de violência verbal à pessoa preta, ela, na maioria das vezes, ela é acobertada, né? Então, como nós já disse aqui, né? Não tem o que a gente muito fazer. Porém, quando se fala sobre casos de polícia, a gente sabe que o racismo ele já está muito estruturado, tanto na parte política, social, ambiental, a gente sabe que ele já está muito estruturado. E a gente sabe que a forma de violência verbal também é uma forma de violência, né? Exatamente. E eu fico assim, preocupado, para ser sincero para vocês, quando eu vejo a violência acontecendo de forma verbal, porque assim, a realidade, para quem está nos acompanhando, ô seu preto, ô seu macaco, e aí dá risada, sabe? Existe uma banalidade da situação, sabe? E isso me preocupa, a gente tem muitas pautas que falam sobre a trilha antirracista e tudo mais, não adianta ser antirracista, nós precisamos desse movimento, vamos dizer assim, de veemência, de uma questão de não aceitar esse tipo, e acho que é essa questão que acho que é o mais difícil de lidar. Como vocês lidam
quando vocês presenciam uma situação dessa? Olha, eu não sou uma pessoa tão retinta, mas eu já sofri muito racismo por causa do meu cabelo, né? Como eu disse, eu já estive numa sala que eu era a única pessoa, assim, com o cabelo crespo. E é difícil porque muitas das vezes quando eu sofria algum comentário, ninguém falava nada. Muitas das vezes as pessoas, como ele disse, acobertavam e deixavam pra lá, sabe? Porque parece que o racismo se tornou uma banalidade. Parece que é algo tão comum nos dias de hoje que as pessoas já nem se importam mais. Então, quando a gente presencia um caso de racismo, a gente fica de mãos atadas. O que a gente faz, o que a gente deveria falar, o que a gente deveria fazer. É muito difícil porque os casos nem deveriam existir, pra gente nem ter que pensar o que fazer. E é muito triste quando a gente presencia um caso assim, a gente fica sem saber o que fazer e o que falar. Abrindo um parênteses da fala da Alice, né? E geralmente quando a pessoa que sofre o racismo ela vai reagir, né? A maioria, né, do povo que tá incluso lá fragiliza a pessoa que estava fazendo racismo e culpa o preto por querer se defender. Que acontece bastante. Abrindo um outro parênteses, eu acho que também quando uma pessoa vai tentar defender, vai tentar falar que aquilo é errado, e se ela for uma pessoa preta, bem provável que ela também vá sofrer. Mas se ela for uma pessoa branca, bem provável que ela vai ser banalizada e vai ser taxada como, nossa, mas por que você vai defender? Não tá falando de você. Ai, mas por que você vai fazer isso? E as pessoas vão trazer uma minimização. Entendi. Se você tá tentando defender uma pessoa preta, a pessoa preta vai ser minimizada a situação do que tá acontecendo com ela. E se você for uma pessoa branca, as outras pessoas vão ficar, algumas, de cara fechada pra você, porque por que você tá defendendo ela? Entendi. E a gente vai chegar para a última parte. Eu quero até que vocês já pensem no sentido assim, como que vocês percebem o papel da escola nesse processo? Se a escola tem desempenhado a sua função, ou a escola ela acaba ficando amarrada por conta da questão social, ou a escola fica amarrada por alguma... Eu quero que vocês pensem nessa questão do que a escola pode fazer e do que nós, jovens, ou professores também, podemos fazer, e o que tem sido feito aqui na escola também. Antes de mais nada, a gente vai pedir para vocês já chegar na última parte aqui, deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo para que nós possamos também chegar em outras casas e essa nossa conversa também chegue como forma de informação para outras pessoas. Dentro da escola, se trabalha de uma maneira correta, existe uma valorização da questão afrodescendente, da questão indígena? Como que vocês percebem? Vocês percebem que não, a escola faz porque tem uma legislação, a escola não faz porque ela... Vocês percebem alguma questão nesse sentido? Porque, vamos ser sinceros, a base da sociedade, além da família, né, que também tem a questão da escola. Como que vocês percebem essa questão desse trabalho, dessa valorização da cultura, ou desse combate ao racismo, desse combate à violência? Como que vocês percebem isso dentro da escola? Eu acho muito interessante que ultimamente a cultura afro, a cultura preta tem sido um pouco mais valorizada. Quando a gente abre um material digital, a gente já consegue ver vários conteúdos sobre, eu acho muito interessante. Mas muitas das vezes dentro da sala de aula, quando um aluno acaba sofrendo um caso de racismo, eu não estou dizendo que são todos, mas muitos professores acabam deixando passar batido, sabe? Como se fosse algo fútil, algo banal do dia a dia. É claro que tem alguns que orientam, para com isso é feio, mas eu acho que para de fato surtir algum efeito, as consequências deveriam ser levadas a sério. Não, você cometeu um caso de racismo, você tem que sofrer as consequências. A gente não pode tratar como algo banal, ou algo fútil, ou só mais uma piadinha, só mais uma brincadeirinha pra gente dar risada. Não,
deveria as consequências serem levadas a sério, a pessoa realmente pagar pelo que ela fez, porque muitas das vezes quando a gente fala de racismo, as pessoas que praticam racismo acabam não sofrendo as consequências dele, e quando elas não sofrem, muitas pessoas ainda falam, mas não deveria sofrer, porque é algo tão fútil, é muito normalizam a situação e a impunidade faz com que o agressor faça novamente. Com certeza. É por aí, né? A gente vê, particularmente, um movimento que acontece, vou dar um exemplo assim, né? Dentro do futebol, que sempre aconteceu nessa questão do racismo dentro das competições intercontinentais, dentro da questão, assim, mais até fora do nosso país. E nós percebemos que agora existe um movimento maior de punição para esse tipo de caso, né? Porque acho que, igual a Alice falou, enquanto estiver impune, eu acho que o agressor ele vai se sentir na permissão de fazer novamente, né? Como que vocês percebem essa questão dentro da escola? Quando, falando aqui como um participante do Grêmio, né? Quando a gente vai, né? Vou explicar um pouco que quando a gente faz a chapa para participar das eleições, sempre é pedido para fazer um esquema de propostas, ainda mais para passar nas eleições e falar o que a gente vai fazer durante o ano. E sendo no Grêmio, eu posso afirmar para vocês que todo ano, ainda mais por causa da lei e por interesse da própria escola, ela sempre pede para deixar em tópicos primordiais e como prioridade a consciência negra, o Setembro Amarelo, que ele é muito importante também. E a gente sempre tenta fazer projetos, como ano passado a gente fez à tarde a gente fez junto com a professora Renata, irmã da Andréia aqui da nossa escola, fez uma apresentação para todos os alunos do período da tarde. Esse ano, querendo ou não, isso aqui já é considerado um combate ao racismo e uma priorização da consciência negra. E queria abrir uma fala aqui, né, de um podcast que a gente gravou há muito tempo atrás, né, com o Maxwell, né, o psicoterapeuta, né, que, como a Alice tinha dito antes, né, a Ana Júlia disse, né, que é aquela pessoa que ela é preta, porém tem um pai preto e um pai branco. Às vezes, um pai preto e um pai branco não, um pai preto e uma mãe branca, né, a mãe branca passa a infância inteira aconselhando como a criança deve agir, como a pessoa, né, deve agir, combater, porque a gente sabe que a mãe ela sempre vai querer proteger o filho, né? E ela sabe quando a criança ela nasce negra, ela sabe que ela vai ser muito mais deteriorada com o tempo, né? Com mais dificuldade. E a gente, com o Maxwell, ele diz que quando a gente chega nessa fase da adolescência, né? É normal do adolescente acabar reprimindo as conversas e os conselhos da mãe, achando que os amigos eles têm mais importância que a família. Então ele vai querer se incluir no meio dos amigos, acabando sofrendo racismo, mas nem ligando, acobertando para se sentir incluído, e repreende os conselhos da mãe, achando que a mãe não tem conhecimento bastante, que a mãe dele só quer o mal dele, que não quer nada, que a mãe dele barra muito ele, e acaba sofrendo racismo por causa, entre muitas aspas, disso, né? Por chegar nessa fase do desenvolvimento humano e ele achar que os amigos vão ser mais, vão aconselhar melhor, vão fazer coisas melhores do que a própria família. Entendi. E a Ana Júlia, essa questão da sua percepção aí dentro da escola, não só dentro da escola, mas dentro da sua sala de aula, dentro dos corredores, você percebe que há um movimento melhor, ou como que está essa valorização, esse combate a questão do racismo, da violência? Bom, trazendo o que a Alice falou, eu acho que a falta de punição faz com que abra um leque para voltar a acontecer. O racismo, ele é um crime. Racismo no Brasil é crime. Só que nós, adolescentes, muitas das vezes, a pessoa pratica o racismo, aí ela é acobertada por um professor. Ai, não, deixa eu passar. Uma vez. Aí este mesmo adolescente, como ele não foi penalizado, ele vai fazer de novo. Porque se ele faz e não tem punição, por que ele não vai fazer mais? Então eu acho também, igual a Alice disse, que deveria ter sim uma punição pelo fato de que é crime.
E por mais que nós, menores de idade, não correspondemos por crime, porque nós não somos maiores de idade, deveria sim ter uma penalização, porque é um crime gravíssimo. Você tá zombando de uma pessoa que não tem o mesmo tom de pele que você, isso não faz sentido. Você é diferente, nós temos um tom de pele diferente, então você é inferior a mim. Eu acho que isso não faz muito sentido, só que pessoas que praticam isso e não são penalizadas, elas nunca vão colocar isso na cabeça delas, como se tivesse uma diferença de classe enorme, porque ela tem um tom diferente de pele. Entendi. É uma situação bem difícil, né, de lidar dentro da sala de aula. Eu, como professor da área de humanas, né, eu sempre, quando ouço algum tipo de comentário, eu tento fazer uma intervenção naquele momento, né? Falar sobre os problemas, sobre outras coisas a mais, porque se a gente não fazer, e isso é um trabalho, pessoal, que tem que ser feito todos os dias. Todos os dias acontece esse tipo de problema na sala de aula. E é uma situação que a gente, às vezes, como vocês mesmos falaram, né? Às vezes a gente fica, como acontece com tanta incidência, né? A gente às vezes fica assim, nossa, o que mais eu posso fazer, né? E porque a gente tenta, às vezes, faz uma advertência, conversa, mas eu não sei se vocês entendem essa questão, como às vezes vocês se sentem assim, o que eu posso fazer? Às vezes o professor também tem algumas salas e salas, tá? Que você conversa e dá um resultado, mas tem salas que você conversa e no outro dia do mesmo jeito. Aí sabe o que você vai perceber? Só pra gente finalizar. Quando você chama um aluno e você chama o pai para conversar sobre, porque você não quer passar impune, aí você vai ver que o problema tá na família. Entendeu? Um adolescente machista, você pode ter certeza que ele tem alguém que ele tem uma referência machista. Você pode perceber que um aluno racista, ele tem que ter uma referência de pessoa racista. E isso é uma coisa muito difícil de se trabalhar, porque a família acaba sendo a base de muitas situações, entendeu? É por isso que é importante quebrar alguns ciclos familiares que vêm passando de gerações em gerações e acabam sendo reproduzidos com mais e mais e mais frequência. Falou, pra gente finalizar, você falou perfeito, porque esses ciclos que precisam ser quebrados, até esses dias eu estava dando uma aula falando sobre lixo, né? Sobre a questão dos problemas ambientais e tudo mais, só para vocês entenderem. De quebrar. Gente, você já sabe que o lixo jogado ou descartado de maneira incorreta, ele vai causar problemas ambientais. Então você não pode ser futuramente o seu avô que coloca fogo no lixo na rua. Porque a gente sabe que essa questão de colocar fogo no lixo é uma questão mais dos antigos, né? Mas, gente, hoje, sabendo que isso é ruim, nós não devemos fazer mais. E é exatamente, a gente vai fechar esse podcast, nós precisamos quebrar esse ciclo de gerações passadas. Achei muito legal, eu acho que vamos finalizar com essa intervenção, para que nós possamos, junto com os nossos jovens e com os nossos futuros adultos, né, ser mais responsáveis e quebrar com esses ciclos ruins que ainda fazem parte da nossa sociedade. Eu já deixo um abraço para vocês, agradeço a presença de cada um e a presença de cada um de vocês aqui. Eu tenho certeza que é enriquecedor esse nosso debate. Muito obrigado, Lucas. Bom, foi mais uma vez muito gratificante participar desse projeto que está indo muito bem. É muito gratificante participar aqui da mesa, de todas as áreas aqui. E que é uma conversa que tem que ser não só conversada hoje, tem que ser conversada todos os dias, tem que ser dimensionada para todos os públicos, não só para um certo tipo de público. Tem que ser expandida essa conversa para todas as pessoas ouvirem e refletirem, né, que é o mais importante. Muito bem. Ana Júlia. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. E eu acho que, igual o Lucas falou, isso tem que ser tratado, e não só tratado nessa geração, e sim em gerações futuras, e até mesmo ser tratado com gerações passadas. É isso, muito obrigada. Muito bem. Alice.
Bom, eu agradeço por mais uma vez estar presente aqui na mesa. Eu gostei muito de ter essa conversa tão importante aqui com todos vocês. Eu desejo um feliz Dia da Consciência Negra. Obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado, um abraço, tamo junto. Segue @TV Bento Podcast. E pra nós finalizar, um tchau, galera. Tchau, galera! Tchau.